Não, meu destaque de hoje é sobre os movimentos de João Dória, Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro rumo a 2018. Eu comentei aqui nesse programa que quando Michel Temer afagou o João Dória, dizendo que ele tem uma visão nacional, que ele estava dando uma provocadinha, uma reação ao Geraldo Alckmin, porque ele atribui ao Geraldo Alckmin a responsabilidade pelos 11 votos dos 12 tucanos paulistas, que esses 11 tucanos paulistas deram lá na Câmara dos Deputados para avançar a denúncia contra o presidente por corrupção passiva. E a coluna Painel da Folha hoje confirmou isso, que o Temer realmente responsabiliza o Alckmin e disse que esse afago aprofundou o desconforto entre o Dória e o Alckmin. E o Temer se aproximou lá, despejou verbas na capital paulista, abriu as portas do PMDB para o Dória, que fica dizendo que isso é só um reconhecimento para o trabalho dele, e o PSDB não tem reconhecido tanto, né? No calendário tucano, que foi programado lá pelo Aécio Neves, o Alckmin voltou feliz da vida de Brasília porque o favorece, a definição do candidato do PSDB seria em dezembro, e aí o Dória teria que mostrar que vai deixar a prefeitura com menos de um ano de mandato, ficou numa situação complicada aí para ser o candidato tucano em 2018, mas está deixando vazar essas informações de interesse do DEM, do PMDB, até para pressionar o PSDB também e ver aí se o partido decide se renovar, né? Só que essa aproximação do Dória com o Temer também tem o fator de o Temer ser o presidente mais impopular da história recente do Brasil, então tem um lado que é um fardo, né, que acelera o envelhecimento do Dória. Para quem se apresenta como novo, ficar se juntando aos velhos políticos, também gera um risco de que o Dória acabe perdendo o discurso ou comprometa a crença do eleitorado na sua sinceridade. E o Alckmin resolveu marcar uma posição contrária, está virando cada vez mais o candidato anti-Dória. Diz que o governo Temer sofre um problema de falta de legitimidade, o que dificulta a governabilidade, que é um discurso muito parecido com o do PT, né, que fica falando da falta de legitimidade porque não teve voto, quando na verdade os petistas votaram neles, né? Eu acho que se o Alckmin falar de ilegitimidade, deveria dizer que é porque a chapa teve dinheiro do Petrolão, por aí, porque a chapa sim é ilegítima. Agora o processo de impeachment foi legal e o Temer, como qualquer vice-presidente, tem de assumir no lugar do titular. Então o Alckmin adotou esse discurso anti-Dória, também chegou a dizer que não vai participar do fla-flu ideológico, tá ali meio na moita, e quem tá dando um discurso mais assertivo contra o presidente é o Bolsonaro, que disse que o Temer mostrou que democracia para ele é voto comprado, né, por causa dessa liberação de emendas parlamentares aí em função de barrar a denúncia. E ele condicionou a sua filiação ao PEN, aquele partido para o qual ele estava indo e que deve mudar o nome para Patriotas, a retirada de uma ação do PEN que contesta lá o entendimento do STF sobre a prisão de segunda instância. Acontece que não pode tirar, né? O partido não pode retirar essa ação, então a gente vai ter de ver o que vai acontecer, porque essa ação poderia acabar beneficiando o Lula, por exemplo, e outros réus da Lava Jato, caso o STF viesse a entender que, mantida a condenação na segunda instância, o sujeito não poderia ser preso ainda, depende ainda de uma instância superior. Então o Bolsonaro vai ter de decidir se essa condição que ele deu vai ser cumprida ou não, se ele vai mesmo para o PEN ou não. Então são essas as movimentações. O Alckmin acabou se aproximando do Aécio, o Dória acabou se aproximando do Temer, o Bolsonaro corre por fora aí tentando manter essa imagem de quem não se mistura com os velhos políticos, mas também fica a dúvida de se ele for eleito presidente, o Congresso vai estar do lado dele, vai haver uma renovação suficiente para que ele tenha força ou não. Vamos ver em 2018.